noite, máquinas! Sejam todos muito bem-vindos a mais um caso clínico que se inicia aqui na Academia Médica Praxis. Para quem não me conhece, meu nome é Germano Reis, eu sou médico internista, então já concluí minha residência de clínica médica e sou residente do segundo ano de gastroenterologia aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, certo? Então, antes de a gente dar início ao nosso caso propriamente dito, eu queria aí tirar alguns segundinhos só para agradecer quem já contribuiu e pedir para que quem ainda não contribuiu de alguma forma, seja financeiramente, seja compartilhando informações relevantes, seja inclusive oferecendo algum tipo de teleatendimento para quem já é formado, certo? Que o faça, porque a situação está bem caótica aqui, mas que com a ajuda de todo mundo a gente vai passar por mais essa. Beleza, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos aí ao nosso caso no próximo story. Então vamos ao caso, tá, pessoal? Paciente de 25 anos do sexo masculino dá entrada no pronto atendimento com queixa de cefaleia, febre e dor muscular. Beleza? Casinho aí que eu atendi recentemente, quero saber de vocês como que vocês conduziriam inicialmente a anamnese desse paciente, que a gente não pode deixar faltar de forma alguma. Boa noite, rapaziada! Vamos dando continuidade ao nosso caso de um paciente jovem de 25 anos que dá entrada no pronto atendimento com relato de febre, mialgia e cefaleia. Tá, galera? E a primeira pergunta é, essa febre foi aferida? Isso é perfeito, porque essa é a informação que a gente precisa lembrar de trazer durante a anamnese no que diz respeito à febre, certo? Que é um ponto cardinal importantíssimo aqui. Porque vocês vão concordar comigo que um paciente que chega com cefaleia e mialgia é diferente do paciente que chega com febre, cefaleia e mialgia. Alguns leques a mais abrem quando eu tenho essa história de febre junto, certo? Então, sempre perguntar se não foi uma sensação febril, que a gente sabe que muitas vezes calafrios não necessariamente reproduzem, né, um episódio febril de fato. Mas nesse caso o paciente tinha febre aferida em casa. E pessoal, sempre falo isso e sempre vou continuar falando isso porque é muito importante, que é o seguinte, procurem desde o início já irem exercitando a abordagem sindrômica do nosso caso. Isso para cá, para a praxis, né? Mas também especialmente para a vida prática de vocês. Então, quando o paciente chega com múltiplas queixas, vocês já comecem a tentar pensar, bom, será que isso tudo faz parte de uma síndrome clínica única ou tem alguma coisa sobrando aqui? E uma forma de eu descobrir isso, embora não seja necessariamente determinante, mas que influencia, é saber se essas coisas não começaram junto. Normalmente, quando eu estou falando de uma síndrome clínica, essa síndrome ela vai abrir com sinais e sintomas que estão acontecendo aí de maneira mais ou menos concomitante. Então, a febre, a cefaleia, a mialgia, certo? E nesse caso, mais ou menos 2 a 3 dias que o meu paciente vem com as queixas. Então, o que eu não posso deixar passar de informações mais valiosas de qualquer queixa clínica que o paciente me trouxer? Isso para esse caso, mas para a vida de vocês. Quando começou? O que faz isso melhorar ou piorar? Então, fatores de alívio e de agravo. Se foi a primeira vez que teve isso? Se for uma queixa mais recorrente, qual que é a frequência? Certo? Intensidade. Então, são alguns pontos que não dá para deixar passar. Claro que nem todas as coisas eu vou conseguir classificar usando sempre as mesmas variáveis. Mas nesse caso, então, os sintomas do nosso paciente eles começaram há 2, 3 dias, certo? Ele tem, então, uma intensidade de cefaleia que, nessa escala de 1 a 10, que é uma excelente alternativa, é uma cefaleia nota 8, tá bem? Não é a pior que ele sentiu na vida, mas é uma cefaleia intensa. E tem uma temperatura, então, aferida de 38 graus. Beleza? Sobre cefaleia especificamente, pessoal, talvez a forma mais fácil de a gente já pensar na etiologia seja a gente levar em consideração o tempo, a temporalidade, quando que começou, né? Se é uma cefaleia aguda ou não. Obviamente que tem a questão dos sinais de alarmes, mas mais para definir propedêutica, mas a localização, tá? A localização entrega muito. Porque é muito diferente uma cefaleia unilateral, pulsátil, certo? Com fono, fotofobia, náusea, vômito, que o paciente já teve várias vezes,
de uma cefaleia na região occipital ou de uma cefaleia holocraniana, certo? Cefaleia occipital costuma estar mais relacionada com cefaleia tensional, enquanto que cefaleia unilateral costuma estar mais vinculada com migrânia, com enxaqueca. E no caso do nosso paciente é uma cefaleia holocraniana, ou seja, por toda a cabeça, certo? Sobre a mialgia, sobre a dor muscular do nosso paciente, ele percebia como algo generalizado, certo? Então uma certa indisposição, mas ele percebia que era mais acentuado ainda na região das panturrilhas e não percebia nenhuma diferença de intensidade entre as duas pernas, certo? Então era uma mialgia localizada ali, especialmente nos membros inferiores, na região das panturrilhas, embora também tivesse um desconforto mais difuso. Não, vocês não estão ficando loucos, tá? Eu tomei banho, troquei a camiseta e só para explicar brevemente, que nem eu falei ontem, moro em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e aqui está rolando um racionamento de água, tá? Então, na maior parte dos lugares eles só estão disponibilizando água no chuveiro por alguns poucos minutos do dia. Aqui no prédio onde eu moro era agora das 9 até as 9h30, então tive que parar aqui as nossas conversas na metade, tomei um banhão e agora estou pronto pro resto. Fechou? Mais um ponto fundamental aqui do nosso caso, tá, galera? A gente está diante de um paciente com febre, cefaleia e mialgia. Bom, sempre que o meu paciente tem febre, com algum desses outros sinais mais prodrômicos, né, inespecíficos, eu tenho que levantar a bola se esse meu paciente não está com alguma infecção, certo? E infecções a gente sabe que podem ser contagiosas. Por isso que vale a pena sempre perguntar se tinha alguém com esse quadro em casa, certo? Ou se ele teve contato com alguma pessoa que vinha apresentando esse tipo de sintoma, certo? No caso do nosso paciente não, mas a lembrança é super válida. Da mesma forma, galera, a gente sempre tem que pensar, será que essa clínica que eu estou vendo não foi precedida por uma alteração mais inespecífica? Algo que muitas vezes o paciente nem notou? Sempre lembrem que, por vezes, uma infecção bacteriana é, na verdade, uma sobreinfecção sobre algo que foi viral lá atrás. Inclusive, na maior parte das vezes, costuma ser. Certo? Então, sempre questionar objetivamente. Não tinha nada mesmo antes? Estava se sentindo mais indisposto? Não teve nenhuma diarreia, nenhuma alteração do trato gastrointestinal? E, obviamente, questionar sobre alterações em outros sistemas também, como o sistema urinário. Mas, no caso do nosso paciente, ele não tinha nenhum quadro infeccioso que possa ter precedido isso, ou seja, pelo menos ele não nos relatou nenhum sintoma, e também não tinha alterações urinárias, tampouco alterações nas fezes. Então é o seguinte, ó, galera, a gente está diante, só para recapitular, de um paciente de 25 anos, previamente rígido, certo? Que dá entrada no pronto atendimento referindo, então, uma mialgia, especialmente na região das panturrilhas, uma febre aferida de 38 graus e uma cefaleia holocraniana mais em aperto, vários episódios ao dia, certo? Esses sintomas se iniciaram há 2 para 3 dias, segundo o paciente. Ele não teve nenhuma clínica prévia, também não teve contato com outras pessoas doentes. E agora eu quero saber de vocês duas coisas. Primeiro, alguma outra pergunta que vocês gostariam de fazer para esse meu paciente que pode auxiliar para contribuir na evolução da abordagem sindrômica dele? E segundo, exame físico desse nosso paciente. O que eu não posso deixar passar de forma nenhuma? Salve, salve, galera! Vamos dando continuidade ao nosso caso por aqui. E eu já quero começar com o pé na porta, tá, pessoal? Seguinte, ó, a partir de hoje, eu quero que vocês sempre levem esse conceito. Paciente que chega com febre e com cefaleia, especialmente uma febre alta, como é do nosso paciente, 38 graus ou mais, uma cefaleia e uma piora do estado geral, eu preciso obrigatoriamente excluir, descartar meningite aguda para esse paciente. E eu posso descartar só pela anamnese, na grande maioria dos casos. Mas, se não for uma clínica típica de outra doença, sempre vale a pena a gente excluir, né, os famosos sinais meníngeos no exame físico. E aqui,
o colega lembrou muito bem do sinal de Brudzinski, Kernicke e Glasegg. Certo, pessoal? Mas, como eu vou falar agora no próximo story para vocês, apesar de clássicos, não são os melhores. Pessoal, então é o seguinte, ó, sinal de Kernicke e Brudzinski na prática. Sinal de Kernicke, o que eu vou fazer? Eu vou estar levantando a perna do meu paciente e ele involuntariamente vai flexionar essa perna, certo? Pensa assim, ó, quando está na academia, dando aquela alongada, tu não sente estirar, alongar toda a musculatura, da mesma forma a gente pode pensar nessa analogia de estirar uma meninge inflamada. Por isso que o paciente involuntariamente vai tentar se encolher, vai tentar flexionar essa perna para aliviar a pressão. E o Brudzinski é muito semelhante, só que a gente vai fazer a flexão da cabeça do paciente de forma passiva. Obviamente a gente vai observar que o paciente involuntariamente vai flexionar as suas pernas. E como que eu lembro qual que é o Kernicke e qual que é o Brudzinski? É só lembrar do B de Brudzinski. O B é de brain em inglês, que significa, né, é cérebro. Então a gente vai lembrar de cabeça, que é quando eu faço a flexão passiva da cabeça. E algo muito importante de vocês terem em mente, pessoal, é o seguinte, ó. Os dois sinais, eles são muito específicos, mas a sensibilidade deles é muito baixa, em torno de 5 a 10%. Então, a grande maioria dos casos de meningite não vai positivar esses sinais. E por quê? Porque os dois sinais foram desenvolvidos e descritos na era pré-antibiótico para tratamento de meningite bacteriana, em que os pacientes não eram tratados e evoluíam até fases muito avançadas da doença. Então, são sinais ruins para a fase precoce, porque eles denotam, na verdade, uma meningite já num estágio mais avançado, certo? Então, por isso que, na grande maioria dos casos, a gente não vai ter esse sinal. E existe outro sinal que é muito mais sensível, que é eu lateralizar a cabeça do meu paciente por 2 a 3 segundos e ele referir uma piora da dor de cabeça já pré-existente. Aqui o colega citou muito bem também sinal de Roman, sinal de bandeira, e obviamente a gente vai precisar usar sinais semiológicos para descartar TVP, né, trombose venosa profunda. Mas lembrem que a gente está diante de um paciente com mialgia, certo? Então, eu avalio o paciente, ele tem uma mialgia bilateral, mas lembrem da anamnese, também é uma queixa mais difusa, mas que se acentua mais nas panturrilhas. Vou examinar a panturrilha do paciente? Obviamente. Posso descartar TVP através dos sinais semiológicos? Posso e devo, certo? Mas, diante de uma queixa bilateral, enfraquece muito a hipótese, certo? Mas lembrança muito válida, no caso do nosso paciente, ele não tinha nem sinais meníngeos e também não tinha nenhum sinal de possível trombose venosa profunda. Pessoal, muito bem lembrado aqui por vocês, tá? Presença ou não de icterícia nesse caso, certo? Eu afirmo para vocês que o nosso paciente ele não está ictérico. Tampouco tem sinais de sangramento, ele não refere nenhum tipo de redução do débito urinário e a ausculta pulmonar também está inalterada. Os sinais vitais, além de febre, não tem nenhuma outra alteração, temperatura axilar de 38 graus. Beleza? E agora a gente vai responder a primeira pergunta ali que eu fiz para vocês. O que vocês perguntariam a mais para esse paciente? Pessoal, eu selecionei essa aqui para responder, mas poderia ter selecionado qualquer uma das outras várias respostas, né, que chegaram com o mesmo conteúdo, perguntando se o nosso paciente teve contato com água de enchente, certo? E o nosso paciente do caso, ele refere que há 3 dias ele teve sim contato com água da enchente, ele ajudou, ele é um paciente aqui do Rio Grande do Sul, que estava ajudando, auxiliando no processo de resgate às vítimas, certo? Segundo ele, chegou a ficar com água acima da altura da cintura e ele estava vestindo a roupa do corpo, não estava com nenhum equipamento de proteção. Ele e a esposa, certo? Ele desenvolveu sintomas, a esposa, por hora, não desenvolveu nenhum sintoma ainda. Pessoal, então é o seguinte, ó, dito isso, a gente vai só recapitular brevemente o caso. Um homem jovem, de 25 anos, sem antecedentes prévios relevantes, que teve uma exposição à água de enchente que dá entrada no pronto atendimento com febre, com cefaleia e com mialgia na região das panturrilhas, certo? Exame físico do meu paciente, eu consegui afastar adequadamente sinais de meningismo, também excluí sinais de trombose venosa profunda. Beleza?
Agora eu quero saber de vocês o seguinte, qual que é o diagnóstico desse paciente? Mas não só isso. A ausência de icterícia nesse paciente, como é o nosso paciente do caso, ela é esperada ou ela não faz parte do curso habitual da doença que vocês estão pensando para o diagnóstico? E aí? Boa noite, jovens, e vamos dando continuidade ao nosso caso clínico por aqui e começando pela hipótese diagnóstica que vocês arrebentaram, tá, pessoal? Todos vocês mataram a charada. De fato, nosso paciente ele recebe um diagnóstico de leptospirose, tá? Um diagnóstico clínico de lepto. E vamos só relembrar algumas nuances importantes no nosso caso. Paciente jovem que tinha uma exposição ambiental compatível, então foi exposto à água da enchente sem proteção, uma exposição considerada de alto risco, certo? Então, pegou água acima da altura da cintura, sem equipamentos de proteção, e ele se apresentou então com febre, e um marco clássico da leptospirose, galera, em termos de clínica, é justamente essa mialgia mais localizada na região das panturrilhas, certo? Acompanhada de outros pródromos. E vocês arrebentaram, mas a segunda pergunta é importante. Eu perguntei se a ausência de icterícia estranhava vocês ou não. Muitos de vocês, pessoal, responderam de forma correta que não surpreende porque nem sempre a icterícia está presente, certo? Mas eu quero enfatizar o motivo pelo qual ela não está frequente. Vocês têm razão quando dizem que, num caso mais leve de leptospirose, não vou ter icterícia. Mas tem um conceito-chave aqui que eu quero trabalhar com vocês, certo? Mas antes eu vou aproveitar, aliás, essa resposta para a gente aproveitar um conceito importante. Icterícia, pessoal, a gente só vai observar num paciente que tiver uma bilirrubina total acima de 2,5 a 3, tá bem? Então, um conceito legal para vocês terem em mente, porque as doenças que cursam com icterícia ou que podem cursar com icterícia podem também se apresentar sob a forma anictérica, especialmente no início do quadro, quando eu tiver um nível de bilirrubina às vezes inferior ao 2,5, 3, mesmo que o paciente já tenha hiperbilirrubinemia, beleza? Outras pessoas também acertaram, mas esse é o gabarito, tá, pessoal? Por que o meu paciente pode não ter icterícia? Não necessariamente porque ele não tenha ou não possa ter a forma grave da doença, mas por questões de temporalidade. A leptospirose ela tem uma particularidade que ela inicia nos primeiros 7 dias obrigatoriamente com a forma leve da doença. E os pacientes que vão apresentar a forma grave, que são a minoria, então 85% dos pacientes param nessa forma leve, que dura até 7 dias, e entram em convalescência. Ou seja, melhoram os sintomas. 15% depois dos 7 dias começam a piorar. E a partir daí, parte desses 15% pode ter o que a gente chama de síndrome de Weil, que é aquela tríade que a gente aprende quando está estudando para a prova de cursinho, certo? Então, icterícia, o comprometimento hemorrágico. Acabou cortando no último story, pessoal, mas então eu estava comentando que a síndrome de Weil é aquela tríade, né, que a gente aprende quando está estudando na faculdade, quando está estudando no cursinho pré-residência, aquela tríade então de icterícia, de hemorragia, e normalmente esse componente hemorrágico ele se dá sob a forma de hemorragia alveolar, ou seja, acometimento pulmonar, e insuficiência renal, certo? E aprofundando um pouquinho mais, que é uma pista laboratorial, essa insuficiência renal costuma ser uma perda de função renal com potássio baixo, que vai contra a maior parte das insuficiências renais agudas, né, em que a gente vai ter um aumento de creatinina, um aumento de ureia e um aumento de potássio, porque o nosso néfron não consegue jogar para fora do corpo esse potássio, acaba retendo potássio enquanto elimina mais sódio, certo? Pô, Germano, importante, né, eu decorar essa tríade aí, importante para minha prática dos plantões, né? Não! E evidentemente que, eventualmente, algum de vocês possa vir a atender uma forma grave de leptospirose, mas a imensa maioria não vai, pessoal. E não vai porque a imensa maioria dos pacientes com lepto não chega a evoluir para a forma grave, certo? Inclusive, dos que evoluem para a forma grave, não são tantos que vão evoluir para essa tríade bem clássica, que é bonito para a prova. Mas para a vida real, pessoal, o que vocês precisam saber é que
eu tenho que casar uma exposição ambiental, ou seja, uma epidemiologia favorável, com sintomas de virose, sintomas inespecíficos. Porque, em geral, é isso que o paciente vai mostrar para mim nos 7 primeiros dias. Ele vai me mostrar uma clínica super inespecífica. Então, se eu não espremer na exposição ambiental, não vou conseguir diagnosticar. Por isso, pessoal, que eu quis enfatizar essa pergunta, certo? Para que vocês lembrem, e vocês agora não vão mais esquecer, que sim, existem pacientes com a forma leve e com a forma grave de leptospirose. Mas o cara que tem a forma grave, ele já teve a forma leve. E por que isso é importante? Porque ele também me diz que ele já tem uma evolução mais prolongada da doença. Então esse é o paciente que eu vou ter que abrir o olho. Certo? O paciente que chega para ti já tem um comprometimento da função renal. O paciente chega para ti já tem icterícia, tu pensa, opa, esse cara aqui não pode ter uma forma leve da doença, porque ele já tem pelo menos aí 7 dias. Certo? Então esse é o conceito mais importante de todo esse caso que eu vou ficar repetindo, até que vocês memorizem isso. Porque na grande maioria das vezes vocês vão fazer o diagnóstico com sintomas inespecíficos de infecção. E aí vocês podem estar se perguntando o seguinte, ó, beleza, Germano, entendi a questão da cronologia da doença e tudo, entendi quais são os sintomas típicos, né? Entendi essa questão de forma leve, forma grave, da questão da progressão de uma para outra, mas eu não tenho que pedir um exame para confirmar alguma coisa no sangue, na urina. E é o seguinte, ó, pessoal, idealmente sim, tá? Qual que é o nosso impeditivo? Primeiro, disponibilidade desses exames. E segundo, porque os exames eles funcionam muito melhor na forma mais tardia da doença do que nessa fase mais precoce. Porque na fase precoce o que a gente tem que fazer é tentar identificar o bicho, tentar identificar a bactéria leptospira. E aí os exames que a gente tem disponíveis seriam então o PCR, aquele mesmo PCR para COVID, por exemplo, para dengue, só que no sangue ou urina. Mas a sensibilidade e especificidade não são muito boas. E a gente sim solicita o PCR sérico para confirmar o diagnóstico. No mundo real, não. No mundo real, quando eu tenho uma alta suspeição clínica, ou seja, paciente com uma clínica compatível, e com uma exposição ambiental compatível, que é especialmente um paciente exposto a alagamento, a enchente, eu vou tratar esse paciente. Certo? Até porque os anticorpos, que talvez alguns de vocês estejam pensando, bah, não tem IgM e IgG para leptospirose? Tem. Mas eles só vão começar a positivar, e no caso o IgM, o de fase aguda, a partir de 7 dias. Certo? Então, como eu disse, para a forma precoce, ou eu faço o PCR, que em geral é indisponível, ou eu faço o diagnóstico clínico para o meu paciente. Beleza? E esse é o segundo conceito-chave desse nosso caso, especialmente no dia de hoje. Fechou? E agora, para a gente fechar o nosso caso, com chave de ouro, tá, galera? Eu quero que vocês me respondam 2 coisas. Primeiro, como que eu vou tratar esse meu paciente? Eu quero o nome do remédio, eu quero dose, eu quero quantos dias vocês querem tratar, tá? Não é só o nome do fármaco. E segundo, lembrem que eu comentei que a esposa desse nosso paciente, que comparece junto, também teve a mesma exposição a águas de enchente. Então ela também atuou nos salvamentos. Só que ela não tem sintomas. E eu pergunto para vocês, essa nossa paciente, ela merece algum tipo de orientação? Ela merece algum tipo de tratamento também? Existe profilaxia? Uma profilaxia pós-exposição para leptospirose? Existe isso? Quero saber de vocês. Boa noite, galera! Tudo tranquilo com vocês? Vamos dando continuidade ao nosso caso aqui da semana. Eu perguntei primeiro para vocês em relação ao tratamento dos casos ambulatoriais, então, de leptospirose, certo? E corretamente vocês me responderam aqui. Doxiciclina, que é a medicação de escolha, 100 mg, né? Um comprimido de 12 em 12 horas. Então, um total de 200 mg ao dia, por um total aí de 7 dias, certo? Perfeito, essa é a opção terapêutica de escolha.
beleza? Mas tem esquema alternativo? Se sim, qual é? E em que situações a gente pode utilizar esse esquema? Vamos falar sobre isso no próximo story. E aqui essa máquina respondeu corretamente, tá, pessoal? Nosso esquema alternativo para tratamento é com azitromicina por 3 dias, é uma dose diária de 500 mg. E quando que a gente vai optar por azitromicina? Bom, primeiro quando não houver, né, disponibilidade da doxiciclina. Apesar de ser um fármaco disponível, eventualmente pode acontecer de o paciente não ter disposição, né, de comprar por insuficiência na farmácia do local onde você está prescrevendo, ou eventualmente, embora eu nunca tenha visto, um paciente que tenha apresentado uma reação alérgica, né, à doxiciclina. E por fim, a terceira indicação, que são as gestantes, tá, galera? Gestante não pode fazer uso de doxiciclina pelo potencial teratogênico, então eventualmente se estiverem tratando uma gestante, a opção terapêutica é com azitromicina, beleza? Mas galera, lembrem de algo muito importante, que o antibiótico é só uma das etapas do nosso tratamento, certo? Evidentemente que eu vou tratar meu paciente com sintomáticos, então eu posso medicar com antitérmico, eu posso medicar com antiemético, enfim, como a gente já faz para outras situações, não tem nenhuma particularidade. Mas muito importante, e de suma importância aqui, prestem atenção, é a orientação. Eu oriento esse meu paciente que existe um risco, embora pequeno, de evoluir para uma forma grave. Então, se depois de 7 dias ele começar a piorar, começar a ter algum sintoma respiratório, começar a ter uma alteração na cor da urina, ou começar a ficar ictérico, né, um amarelão, ele tem que imediatamente voltar para o pronto atendimento, certo? Porque ele certamente vai estar evoluindo para a forma grave, que aí muda, o tratamento passa a ser IV e a gente tem que internar esse nosso paciente. Vamos de polêmica então, galera, para a gente ter nosso caso da semana, que é justamente a indicação ou não de fazer profilaxia para a esposa do nosso paciente, certo? E primeiro eu quero falar o seguinte para vocês, a polêmica está justamente por não haver uma evidência robusta, certo? E robusta no sentido de um estudo grande, um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo, certo? Que deu para um grupo a profilaxia, para outro não deu e testou e percebeu então e foi avaliar se isso funcionou ou não no sentido de prevenir a infecção, tá, galera? Esse estudo não existe. E o que a gente tem de melhor evidência é um estudo retrospectivo que avaliou militares americanos na década de 80 expostos a uma situação de inundação, certo? Todos receberam a profilaxia e nessa ocasião eles viram que reduziu a taxa de infecção. Então a melhor evidência que a gente tem deriva daí, motivo de toda essa briga. E toda essa polêmica, galera, levou inclusive a Sociedade Brasileira de Infecto a emitir uma nota tomando partido, se posicionando, tá? Então o que a Sociedade Brasileira de Infectologia diz? Que a gente deve sim considerar a profilaxia para os pacientes de alto risco, com uma exposição de alto risco. Então, não é todo paciente com exposição à água da enchente que a gente vai prescrever a profilaxia, mas sim naqueles com exposição considerada de alto risco. E vamos entender então o que é essa exposição de alto risco e se a nossa paciente se enquadra ou não, certo? Então, o que é exposição de alto risco? Paciente que ficou submerso, o cara mergulhou na água da enchente, certo? Ficou literalmente molhado por água da enchente. Paciente que ficou muitas horas, 10, 12 horas ali na função. Paciente que não usou equipamento de proteção, certo? Que estava com tudo desprotegido. E paciente que pegou a água acima da região. E complementando então, pacientes que tiveram uma exposição prolongada com água acima da região da cintura, certo? Por quê, galera? Qual que é a lógica? A lógica é que quanto mais exposto tu ficou, certo? Maior o risco de tu te contaminar. Então é muito diferente o paciente que ficou ali na função por várias horas, ficou sem equipamento de proteção, teve que mergulhar, ficou com água acima da região da cintura, certo? E engoliu a água da enchente sem querer, beleza? Do paciente que, molhou o pé e estava de tênis, tu entende? Essa que é a lógica, beleza? É muito diferente uma situação da outra. Então o que a gente tem que considerar? Levar em consideração qual que é o grau de exposição do meu paciente. E por que eles advogam, né, a favor de a gente usar a doxiciclina? Porque a gente vai estar usando um fármaco que em tese tem um bom perfil de segurança e a profilaxia acaba sendo feita com uma dose,
certo? Então vamos ver como é que é feita essa profissão. Então esse aqui é o gabarito, tá, gurizada? Sim, nossa paciente teve uma exposição de alto risco, certo? Além de tudo, além do fato de ter ficado ali sem equipamento de proteção, com água acima da região da cintura, o marido dela se contaminou, certo? Então ela está nos dizendo como ela estava sujeita à mesma situação, ao mesmo cenário, atuando de igual para igual ali com ele. Ela está nos dizendo, sim, eu tive uma exposição de alto risco, mas felizmente o meu sistema imunológico deu conta e eu não me infectei, certo? Mas ela é uma paciente que merece sim a profilaxia, tá? E como a gente faz a profilaxia? Com doxiciclina, 2 comprimidos, seria o equivalente ao que no tratamento a gente prescreve ao longo de um dia, dose única, tá, pessoal? Ou azitromicina, 500mg, 1 comprimido. Na verdade, é dose semanal, porque caso o paciente fique ainda na função e exposto por mais de uma semana, ele pode repetir essa dose. E com isso, galera, a gente finaliza aqui o nosso caso, certo? Um caso aí totalmente relacionado ao contexto que a gente está vivendo aqui no Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que todos vocês estão acompanhando o que está acontecendo aqui, beleza? Mas além disso, leptospirose é algo que pode sim aparecer nos plantões de vocês, porque existem inúmeras situações que tornam a doença mais prevalente, certo? A gente sabe que existem outras regiões do Brasil que também sofrem com alagamentos, que também sofrem com enchentes, isso ao longo do ano, beleza? E a gente tem que estar ligado nisso. Então, conceitos importantes aqui para a gente fechar. Primeiro, a gente lembrar que a fase precoce ela é formada desses sintomas inespecíficos, beleza? Segundo, que o diagnóstico, na maior parte das vezes, nessa fase precoce, ele vai ser clínico, beleza? Tratamento com doxiciclina e lembrar, então, dessa recomendação da profilaxia para pacientes de alto risco, beleza? Então é isso, gurizada. Concluímos por aqui mais uma semana de muito êxito aqui na Academia Médica Praxis. Eu espero de coração que esse caso tenha sido válido para vocês, que vocês tenham conseguido absorver novos conhecimentos e que isso facilite a vida de vocês na hora de dar plantões. Beleza? A gente se reencontra aí, seja aqui através de um novo caso na Academia Médica Praxis, seja numa Masterclass, seja no grupo ali de Tira Dúvidas dos plantões. Fechou? Eu estou sempre à disposição, vou deixar aqui o meu @ também, a minha página pessoal. Então estou sempre à disposição para tirar dúvidas que vocês tenham, seja a respeito disso, seja a respeito de outros temas voltados aí para a educação médica. Beleza? Tamo junto, um excelente final de semana para vocês e a gente se vê na próxima semana. Valeu!